Fala galera, hoje eu trouxe um vídeo aqui muito interessante. É um debate que aconteceu faz um tempinho já, perdoa até pela qualidade da imagem e do áudio um pouco também. Aconteceu em 2011, foi entre a relatora do projeto aqui da PL 122, né, aquela lei anti-homofobia, a única lei que a gente teve sobre o assunto no Brasil, proposta, né? E do outro lado, o Silas Malafaia, que foi contra a lei, defendendo o nosso ponto de vista aí, de quem é mais conservador, né? E gostando ou não do Silas, né? Tem muita gente que não gosta dele, acha ele um ladrão, enfim. Mas o importante aqui são os argumentos e é um debate muito interessante. Bora lá, bora assistir. Parabéns pelo seu sucesso na televisão. Obrigado. Eu sei que o senhor não está lá para fazer sucesso, mas está lá para pregar, mas está fazendo sucesso, né? Todo mundo gosta do seu programa. Muito obrigado, eu agradeço, Ratinho, porque se a imprensa brasileira abrisse para as pessoas saberem o que está nessa lei. Então quero te dar os parabéns, porque isso é o debate. As pessoas precisam saber o que ninguém gosta de informar, nem os grupos de defesa dos homossexuais. Mas eu queria te pedir, eu queria entregar aqui, eu trouxe um presente para uma pessoa que me assiste e que é aqui da sua produção, a Vanessa, ela me acompanha. Deixa eu avançar um pouco. Essa lei criminaliza. Essa lei tem algum problema? Essa lei tem muito problema. Essa lei criminaliza a opinião. Ela criminaliza a opinião. Se você vê no teor dela, e outra, eu estava ouvindo a professora, sabe como é que ela foi aprovada na Câmara? Não sei. Um dia antes do recesso parlamentar, com 30 deputados, ela foi aprovada assim. Como tudo deles é tentando fazer com o mínimo possível de pessoas, porque sabe que com a maioria não passa. Aqui o que ele está falando é o seguinte, né? Na Câmara dos Deputados aqui a gente tem 500 e poucos deputados, né? E para passar esse projeto aí de lei de tão absurdo que ele é, esse pessoal ativista LGBT esperou um dia mais propício, né? Com o mínimo de deputados possíveis para ele passar. Para ver se ele passava, né? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Sabe que com a maioria não dá. Essa lei, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: nós não somos contra. A pessoa quer viver a vida que quiser viver, quer ser homossexual, não é, a questão não é essa. A questão é o seguinte: é um jogo muito bem montado. Pastor, você pode, momentinho, você deixa eu terminar. Não foi aprovada em segredo. Deixa eu terminar aqui. Foi aprovada por unanimidade. Professor, depois você fala, só um minutinho. É o seguinte: se alguém quer que eu não interrompa, não vai me interromper. Porque senão eu também não vou deixar falar e não vai dar certo, vai ficar ruim para você que está mediando. Sim. A questão aqui é a seguinte: a lei, esta lei, ela tem aberrações, primeiro, que nenhum país do mundo tem uma pouca vergonha como essa. Essa lei é uma pouca vergonha. Essa lei não é homofobia, não. Rapaz, homofobia é uma pessoa doente na psiquiatria que quer matar o homossexual. Essa lei deve ser chamada lei do privilégio, não de homofobia. É a lei. E a gente vê 11 anos depois aí, né? Foi em 2011 esse debate aí, que homofóbico, a palavra homofóbico é usada para tudo, né? Onde antigamente é uma doença mesmo, catalogada na psiquiatria, é um caso clínico mesmo, onde a pessoa tem aversão ao homossexual. E hoje, se você discordar, você falar que é contra casamento gay, a pessoa já te chama de homofóbico, né? Você vê como a ressignificação da palavra, como aconteceu tão rápido. O privilégio. Qual é o privilégio? Vou te falar aqui, Ratinho. Existe uma diferença terrível em criticar conduta e discriminar pessoas. Evangélico é criticado, católico é criticado, Deus é criticado, o diabo é criticado, presidente da república é criticado, tudo é criticado. Se criticar homossexual, querem processar, porque a lei, de maneira absurda, diz que até o pensamento filosófico, isso é, o que é discriminar filosoficamente? Eu queria saber quem vai ser o medidor disso. Então a lei, ela é uma aberração, é uma lei para privilegiar um grupo em detrimento de todo o conjunto da sociedade. E com detalhe,
dentro da lei, só um dadozinho que eu vou te dar aqui. A lei diz o seguinte, que se alguém na afetividade homossexual for impedido, é 2 a 5 anos de cadeia. Então você imagina aqui uma coisa. Quer dizer que se eu pegasse 2 homens estiverem beijando na minha frente, eu falar, para, eu tô com problema. Você tá com problema. Agora, pior é o seguinte, no pátio de uma igreja, não é no lugar do culto, não. No pátio de uma igreja, tem um casal heterossexual ou homossexual. Tanto faz. Hetero ou homo. Não tô aqui só para falar de homossexual. Então, no pátio da igreja, tem um casal agarrado lá. Um hétero ou um homo. Se o pastor impedir e botar para fora, é 2 a 5 anos de cadeia. Uma escola, eu tenho informação, está aqui na lei. Ela pode falar o que quiser. Eu tô com toda a lei aqui, tá aqui na minha mão. É o que tá na lei. O que está na lei e outra. Comparar homossexualismo com racismo é outra definição. Ninguém nasce homossexual. Homossexualismo é comportamental. Não venham aqui. A jogada é tão inteligente, porque eles não têm força para defender seus interesses, que querem misturar racismo. Olha, negro não pediu para nascer negro, é negro. Criança não pede para ser criança, é criança. Idoso não pede para ser idoso. Querer botar comportamento naquilo que uma pessoa nasce sem opção é uma vergonha. Ninguém nasce homossexual. Naquilo que ele falou sobre a igreja, seria um absurdo, né? Porque acaba com a autonomia dos espaços. Então uma escola não pode decidir mais por não ter beijo, seja ele hétero ou homossexual. Porque se essa lei fosse aprovada, né, o homossexual poderia muito bem processar. E estaria previsto na lei a punição contra o diretor lá, ou quem foi que proibiu, né? Essa questão é discutível. Eu discutível. Olha aqui, eu te digo, é fácil. Essa é discutível. Eu acho que não. Eu provo na ciência. Não existe ordem cromossômica homossexual. Ordem cromossômica é macho e fêmea. Então tem que vir alguém defender uma tese que vai conseguir mostrar aos cientistas. Ninguém nasce homossexual. Agora vamos lá. Apesar da maneira simplória e meio tosca até dele falar, ele tá certo, né? Para homossexual ainda não se sabe o que é homossexualismo. Os que falam que é biológico, isso é mentira. Até o presente momento, né, não tem nada dizendo que é biológico, muito pelo contrário. Professor Yara, agora a sua vez. Há alguns falseamentos aí de informação. Esta lei foi aprovada no Congresso Nacional com a anuência e assinatura de todos os líderes dos partidos. Portanto, ela foi para o plenário por consenso. Antes disso, nós tivemos audiências públicas, debates, discussões na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Educação, da de Saúde, na ouvidoria da Câmara, inúmeros debates que chegaram neste texto aqui que se julgou o mais correto, e a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou como sendo constitucional. E aí foi para o Senado e lá foi paralisada a lei por influência dos deputados da bancada religiosa evangélica. Mas é uma lei que não tem absolutamente nada como uma afronta à igreja. É uma lei de proteção aos direitos civis. A comunidade... como é que se diz? As organizações mundiais de saúde já colocam hoje que nós temos 7 a 12% da população mundial de homossexuais. Tem a orientação. Isso não é doença, já a Organização Mundial de Saúde há mais de 30 anos já coloca que isso não é doença, é uma orientação. Então as pessoas nascem, não pedem para ser assim e tem essa orientação sexual, a atração por pessoas do mesmo sexo. E essas pessoas sofrem todo tipo de discriminação. E uma coisa... E nós colocamos isso sim dentro da lei que define os crimes resultantes de preconceito, raça ou cor, e também os crimes resultantes de discriminação de preconceito, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Portanto, as leis que nós citamos aqui, inclusive, defendem os direitos dos religiosos, os direitos... Mas não é necessário. Tudo isso que ela está falando já está previsto na Constituição. É porque existe uma pressão do ativismo, né, do movimento ativista. E o fim deles, o objetivo final deles, não tinha nada a ver com proteção a direitos dos negros ou direito de liberdade religiosa, porque isso tudo já está previsto.
a gente vai chegar onde a intenção deles, né? O Sila já vai falar. De qualquer um ter a sua própria religião. O que não pode é um grupo, por preconceitos internos. Preconceito é o que eu tenho internamente, certo? Certo. Eu tenho um preconceito, digamos, o cidadão tem preconceito, como está claro na lei, é mais conhecido e o Brasil é assim, preconceito de raça contra os negros. O que eu não posso, e a lei define muito claramente, é externar e discriminar pessoas pela cor da sua pele. Então está claro isso. A lei coloca a mesma coisa. Eu posso continuar tendo os meus preconceitos internos, pessoais, contra os homossexuais, mas eu não posso externar porque isso é uma discriminação contra pessoas. Como vai ficar mais polêmico o debate homossexual, eu vou voltar para o pastor Ciro e perguntar por que a igreja, ela... por que ela combate tanto o homossexualismo? Nós não fizemos uma lei para esta ou aquela religião, nós fizemos uma lei de direitos civis de uma determinada parcela da sociedade. Eu gostaria de dizer, Ratinho... Não tem nada a ver com religião. Eu gostaria de dizer, para informar ao público, você pode ter voto de lideranças para uma questão, mas esses votos de lideranças vão cair lá no plenário e, como eu disse, foi no apagar das luzes com 30 deputados. E agora no Senado... 5 anos e de agora debate. no Senado... Mais de 5 anos de debate. Tentaram dar um golpe no Senado. No último dia, antes do recesso, às 4 horas da manhã, que eles estavam discutindo várias matérias, vários líderes tinham assinado, quando o senador Demógenes Torres e Magno Malta disseram, olha, foi para cada... Você sabia que vocês assinaram a aprovação da PL 122? Cada líder partidário está lá nos anais do Senado. Tirou a assinatura, porque era um bolo. Então os camaradas de acordo de liderança vão assinando. Se eles tivessem convicção de que tem a maioria, eles deixariam o debate aberto. Agora olha aqui, eu não tenho preconceito contra homossexuais. Há 3 anos que esse projeto está no Senado. Eu tenho conceito firmado, eu não tenho preconceito, eu tenho conceito firmado. Nós não podemos, aqui está o grande jogo, Ratinho, querer comparar comportamento com raça é o grande jogo deles, porque se eles fazem uma lei só deles, já estava no lixo há muito tempo. Isso é verdade. Uma lei só deles não tem justificativa para uma lei contra a homofobia, com uma aspa gigante, né, na palavra homofobia, porque os homossexuais eles não são perseguidos no Brasil. O Brasil é um país extremamente violento, vamos dizer assim. Então, se você comparar o número de mortes percentual, né, de heterossexuais para homossexuais, é muito mais seguro você ser homossexual no Brasil do que ser heterossexual. Apesar dos números serem altos para os homossexuais, são altos para todo o segmento social, para homossexual, hétero, lésbica, trans, pipoqueiro, açougueiro, médico, porque o Brasil mata demais. E em números absolutos é o país onde mais se mata no mundo. É claro que para homossexuais esse número também vai ser alto, mas isso não quer dizer que é uma perseguição contra os homossexuais. Para você me provar que os homossexuais estão sendo perseguidos, você tem que pegar o número, né, comparar com os heterossexuais e ser maior, o que não acontece. Mas eles querem misturar. Não tem nada a ver raça com comportamento. Falando você de tem um ou você tem outro. pastor. Outra, eu vou provar para a deputada que a lei criminaliza e ela é contra a Constituição. O artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Eu sou livre para expressar opinião. Radinho, você sabia que os grupos homossexuais me denunciaram ao Ministério da Justiça tentando tirar meu programa do ar? Porque eu preguei com a Bíblia a questão da homossexualidade. Você sabia que eles tentaram me incriminar no Conselho Federal de Psicologia e eu, como pastor, antes da lei ser aprovada, os grupos homossexuais não suportam o debate crítico. E a democracia, Ratinho, a marca da democracia é a livre expressão de opinião. Eu vou ler o artigo. Isso é absurdo, pô, pensar isso aí. É porque é uma separação, né? É importante a gente entender isso. Uma coisa é um homossexual, com as suas demandas, sua individualidade. Um ser humano é formado de muitos desejos, né, distintos, e essa é a qualidade que faz a gente ser indivíduo, né? O homossexual, né, ele não tem só essa bandeira para carregar, ele é mais do que isso, ele é um ser humano antes de tudo, né? E há uma distinção entre o ser humano
e o movimento ativista. O movimento ativista, de fato, ele é esse movimento que não é só no Brasil, né, a nível global, ele é extremamente fascista, ele é perverso. Ele persegue a opinião contrária, apesar de ser bem pequeno, ele é bem barulhento e bem perigoso também. Eu vou ler um artigo. Pode ler. Depois a professora pode falar. Professor. Eu vou ler um artigo até tirar o óculos para não errar. Eu vou ler o artigo. O senhor já está precisando de óculos? Tô, rapaz, para ler eu tô ferrado. Olha o que é que diz. Pastor tá Olha o que é que diz. Pastor tá O nervoso? disposto... Aí começa a querer provocar. É petista, deputado, só para constar aí. Eu não estou não, é meu jeito de ser. E eu gostaria de informar a senhora que não está em debate meu temperamento aqui. Ainda bem. Não estamos debatendo meu Ainda temperamento. Vamos para ler, vamos para ler. Eu tenho um estilo do ratinho, a gente gosta de expressar o que pensa e o que sente. Da mesma forma. Da mesma forma. A lei diz assim, o disposto, parágrafo 5º do artigo 16, o disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, vai escutando, hein? Constrangedora, intimidatória, vexatória, de ordem, aqui é o barato, moral, ética, filosófica ou psicológica. O que é filosófico? O que é filosófico? Campo das ideias. Então isso aqui, qual é o jogo? É calar, é botar uma mordaça na sociedade pra gente não ter o direito de crítica. Filosófico, é absurdo isso aí. E quem seria o mediador disso aí? Imagina você chega na delegacia, que você estava num debate com um homossexual, se essa lei fosse aprovada, né? Um exemplo, né? No contexto já dessa lei aprovada. Você está numa discussão contra o homossexual, você fala que não, a Bíblia condena a prática homossexual. Isso não poderia ser considerado uma discriminação filosófica, porque a gente está no campo das ideias, né? Então isso era absurdo, né? Por essa lei aí eu iria para cadeia, né? Qualquer cristão, né? Seria posto à prova aí da fé. Outra, Ratinho, mais uma. Olha aqui, eu vou falar dos evangélicos. Uma família contrata uma babá evangélica e descobre que a babá é evangélica e ela não quer que os filhos dela sejam orientados para o evangelho. Manda embora. 2 a 5 anos de cadeia. Quer dizer que agora a orientação dos meus filhos eu sou proibido? Quer dizer que se você contratar um homossexual para ser babá e descobrir que é homossexual e não quer que sua criança seja orientada por homossexual, 2 a 5 anos de cadeia? Não existe nenhuma lei no mundo. O senador Demóstenes, e eu quero dizer, é um equívoco. Ratinho, não são os evangélicos não. O senador Demóstenes não tem nada de evangélico. O Casagrande, senador do Espírito Santo, não tem nada de evangélico, porque entenderam que essa lei é uma mordaça, é um retrocesso. E outra, se algum homossexual está sendo violentado, como qualquer outro cidadão, está debaixo da Constituição brasileira. É isso, pô. O homossexual está debaixo da Constituição, como qualquer outro cidadão. Se ele for na delegacia reclamar de tudo que está previsto na Constituição como crime, um abuso, ou qualquer outra coisa, né? O homicídio também, se ele depender da lei, vai ser tratado como qualquer um, né? É difícil conseguir justiça? É, mas é difícil para todo mundo, não é só para homossexual, não. Muito bem, professora, tua vez de falar. Tua vez de falar. Leis similares a essa já estão aprovadas em vários estados brasileiros, como o estado de São Paulo. Sim. Nós já temos isso aqui. O Senado fez uma pesquisa e tivemos quase que um empate técnico, 48% a favor da lei, 52% contra. 465 mil pessoas votaram com relação à opinião sobre essa lei. Esta lei, volto a dizer, ela não tem nenhum segredo, ela não tem nenhuma conotação religiosa e nós temos que botar mordaça sim em quem ofende, em quem discrimina. Você repara que ela não vai no ponto X da questão, né? Ele trouxe o ponto X é aquilo ali, a discriminação filosófica. Você vê que ela não responde objetivamente, até porque ela não tem argumento. Aquilo é indefensável, aquilo é inexplicável. E ela foge o tempo todo.
em quem mata, porque nós temos no Brasil, o Brasil é considerado um dos países mais homofóbicos do mundo. Crimes de ódio, que é a manifestação mais cruel, evidentemente, dos crimes de ódio e de morte contra os homossexuais. Nos dados, 2.403 homossexuais foram assassinados no Brasil entre 1989 a 2004. O Brasil é um país muito homofóbico. 89 a 2004, isso aí dá o quê? 15 anos. Nesses 15 anos aí, o Brasil deve ter tido uma média. Hoje está por volta de 50 mil. Dessa época aí deveria estar um pouquinho menos, 40, 30 mil. Então compare esse número aí, 30 mil por ano, vezes 15, 30 com 15 e 2 mil só que ela falou nesse período todo. É aquilo, se você for comparar objetivamente, o número de heterossexuais para homossexuais está dentro da normalidade. É porque o Brasil é um país que mata demais. E ele não escolhe, né? Ele mata todo mundo. Então, é óbvio que esse número vai ser alto também para os homossexuais. E nós precisamos de uma legislação muito clara para proibir o preconceito se manifestando claramente como discriminação. E não tem nenhuma conotação ou enfrentamento daquilo que as igrejas vão continuar defendendo. Igreja católica, evangélica, é uma lei de direitos civis. O Brasil é o país perfeito, né, para defender essas bandeiras aí de minorias perseguidas, né? Porque todo mundo morre muito. Então, qualquer um que você... no Brasil mata muito palhaço, ventríloco. Provavelmente o Brasil é o país que mais se mata palhaços no mundo, porque é o Brasil onde mais se mata pessoas no mundo, em números absolutos. O tema que foi transportado e transformado numa lei que proíbe as discriminações contra os homossexuais faz parte de um programa nacional do Ministério da Justiça, Brasil Sem Homofobia, um programa que envolve o Ministério da Educação, a Saúde e outros. E eu queria te colocar aqui também, até para colocar que não existe nenhum segredo no que foi debatido no Congresso Nacional, o resultado do Seminário Nacional de Políticas Afirmativas e Direitos da Comunidade GLBTT, que foi realizado em 2004 no Congresso. Existem inúmeras outras publicações, então lhe darei esta aqui também. Obrigado, que traz todo o debate, uma parte do debate que nós fizemos no Congresso Nacional com relação a essa lei. Suas despedidas, porque... Você sabe qual é o verdadeiro discriminado no Brasil? É o pobre que mora em áreas que quando tem enchente não tem onde morar. É os nossos jovens que não são preparados para a vida, que estão sendo assassinados. O número que ela deu aí é número ínfimo. Os homossexuais não pertencem a nenhum grupo de... Ninguém pode ser assassinado. Ninguém, nem... Quando ele falou que alguém merece ser assassinado, ó a mente dessa gente, cara. Eu gostaria, a deputada disse que eu sou nervoso. Ela não está sendo educada, porque está me interrompendo. Deixa eu falar. Eu gostaria de dizer que eles não são grupo de risco e não precisamos de lei para ajudar a proteger comportamento. Precisamos de leis para que o cidadão brasileiro tenha acesso aos seus direitos de educação, de saúde. É isso que nós precisamos, em vez de querer aprovar uma bobagem para botar uma mordaça na sociedade e não criticar. Obrigado, Silas. Professora, pode falar? Foi isso, ela vai falar mais aqui. Vai falar um pouquinho mais aqui no final, mas é irrelevante, né? Ela não debateu objetivamente a lei, a gente viu. Massacre quase o debate aqui. E graças a Deus essa lei não foi aprovada, né? Mas é questão de tempo, gente. O circo vai se fechar um dia, porque o movimento LGBT, apesar de ele ser pequeno, né? Contar com poucos ativistas, ele tem muito financiamento. E esses caras são os verdadeiros inimigos da liberdade aqui no Ocidente. São as pessoas que financiam, digo já a Fundação MacArthur, né, o grande George Soros aí. Esses caras que são os verdadeiros inimigos, né, da nossa liberdade. Se não fosse eles, esses movimentos aí, feminismo, movimento LGBT, movimento negro, não teria influência nenhuma aqui no Ocidente. É graças ao dinheiro que é colocado em cima deles. E é isso. Muito obrigado.